Passivos. Passivos já são um pouquinho mais complicados. A gente já tem mais elementos dentro da categoria de passivos. Então, o primeiro, né, que a gente não poderia deixar de falar, é a fibra ótica. A fibra ótica é o principal material que a gente vai utilizar dentro da categoria passivos. A fibra ótica, existem vários modelos de fibra ótica. A gente vai ter fibra óticas de uma via, de duas vias, de 4, de 6, de 8, de 144 vias. Então, dependendo do que a gente quer fazer, do projeto que a gente quer construir, a gente vai utilizar uma fibra ótica com mais vias ou com menos vias. Além disso, a gente tem fibras óticas para construção de rede e fibras óticas para construção de rede de acesso, que são as fibras óticas que vão até a casa do cliente. Então, aqui dentro de fibra ótica, nós vamos ter as fibras óticas para construção de rede e nós vamos ter as fibras óticas chamadas de drop, que são as fibras óticas que vão ser levadas até a casa do usuário. As fibras óticas drop são as mais baratas, são as mais simples, né? A gente encontra fibras óticas drop no mercado aí por 70 centavos, 59 centavos, algumas um pouco mais barato, algumas um pouco mais caras, dependendo do modelo de cada fibra ótica drop. Um detalhe bem importante, fibra ótica drop é feita para levar da caixa de atendimento do cliente, que é a caixa CTO, até o cliente. Fibra ótica drop não é feito para construir rede. Eu sei que existem provedores que constroem rede com cabo drop, né? E muita gente relata que funciona e etc e tal. É claro que vai funcionar. A fibra ótica que está dentro do cabo drop é a mesma fibra ótica que está dentro do cabo de construção de rede. O que muda é a característica de construção do cabo. Um cabo para construção de rede é um cabo mais robusto, é um cabo que vai aguentar mais na exposição do tempo. Muita gente fala assim, pô, professor, mas tu está me dizendo então que a fibra ótica drop estraga? Não é bem isso. O que eu estou falando é que a fibra ótica drop ela não tem uma robustez tão grande como a fibra ótica de construção de rede. Até porque, né, se um galho bater numa fibra ótica drop e parar a internet de um cliente, é muito diferente de que um galho bater numa fibra ótica drop, né, e acabar aí com 5.000 clientes, né, atrás de uma fibra ótica. Então, geralmente a gente procura usar redes fibra para construir rede, fibras mais robustas, que são as fibras óticas para construção de rede, ou as fibras óticas AS, autossustentável. A gente nunca vai construir uma rede ótica, a construção da rede com fibras óticas drop. Existem muitos provedores que já fizeram isso e que com o decorrer do tempo desistem disso porque a fibra ótica drop ela tende a dar mais problema do que a fibra ótica de construção de rede. E uma das coisas que você deve estar pensando é assim, tu está falando isso porque tu não sabe o quanto custa. Na verdade, hoje a gente consegue comprar fibras para construção de rede por R$1, R$1,20, R$1,15. Uma fibra de 6 vias hoje para construção de rede custa em torno de R$1,60. Então, o custo da fibra ótica não é um argumento tão grande assim para a gente colocar drop para construir uma rede, certo? Splitter, a gente vai ter uma infinidade de tipos de splitter. A gente vai ter basicamente dois modelos de splitter, que são os splitters desbalanceados e os splitters balanceados, né? Mas dentro da categoria de splitter balanceado, a gente vai ter splitter de 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, 1 para 16, 1 para 32, a gente vai ter splitter de 1 para 64, que vai transformar uma fibra em 64 vias. Então, dependendo do lugar onde a gente for trabalhar, a gente vai escolher um tipo de splitter diferente para cada situação. Então, nós vamos ter uma infinidade de tipos de splitters, né? E nós vamos ter que escolher qual splitter que é mais adequado para cada situação. As caixas de emenda são utilizadas sempre quando a gente quiser fazer uma emenda de uma fibra ótica, né? A fibra ótica pode ter acabado, ou eu quero botar um splitter, né? Quando eu quiser fazer a junção de um splitter numa fibra ótica, eu vou precisar fazer uma emenda. Então a gente sempre vai procurar colocar uma caixa de emenda, a gente vai colocar o splitter dentro da caixa de emenda. Essa caixa de emenda ela tem que ser hermética, uma caixa fechada, para não entrar umidade, não entrar formiga, não entrar nenhum tipo de poeira dentro dessa caixa, né? Se vocês acompanharam o treinamento desde o começo, vocês devem lembrar que lá no começo eu falei que a fibra ótica ela é frágil. Uma das grandes desvantagens da fibra ótica ela é frágil.
Então, se a gente não tomar cuidado com as caixas que a gente colocar, vai entrar formiga nessa caixa, a formiga vai comer a fibra ótica, vai entrar umidade e a gente vai ter uma série de problemas. Então, a gente utiliza uma caixa de emenda totalmente fechada, hermética, para não entrar nenhum tipo de umidade e poeira dentro dessas caixas. E, além disso, a gente vai ter as caixas CTOs. As caixas CTOs são as caixas de atendimento ao cliente. A caixa de emenda é a caixa que nós vamos utilizar na construção da rede, no nosso backbone, na linha troncal, e para atender o cliente a gente vai utilizar as caixas CTOs. Basicamente, a principal diferença da caixa CTO para a caixa de emenda, como que nem está aparecendo aqui no lado, é que a caixa CTO geralmente trabalha com splitters conectorizados. Né? Então, dentro da caixa CTO, eu vou utilizar um splitter com conector. Por que um splitter com conector? Lembra o tópico que eu falei sobre emenda e conexões? Numa caixa CTO, né, numa caixa de atendimento ao cliente, a gente sempre vai ter muita troca. Então o cliente vai sair, vai se mudar, vai trocar de lugar e a gente vai ter que fazer muita manutenção nessas caixas. Então as caixas CTOs a gente trabalha com splitters conectorizados. Esses splitters conectorizados vão facilitar muito a ativação e manutenção de clientes. A gente tem também a PTO, que é o ponto de terminação ótica, que é essa caixinha aqui que está aparecendo para vocês. Essa caixinha ela já foi muito utilizada, a gente é obrigatória a utilização dela se a gente for trabalhar com fusão. Então sempre que a gente tiver uma fusão, a gente tem que utilizar uma PTO, a gente vai colocar a PTO na parede da casa, vai acomodar a fusão dentro da PTO e dessa PTO a gente vai fazer uma conexão até a ONU. Certo? Eu estou fazendo uma linha, então não sei se vocês perceberam, mas eu estou tentando organizar mais ou menos numa linha cronológica, né? Fibra ótica, splitter, a caixa de emenda, aí depois a caixa de atendimento ao cliente, aí nós vamos ter a PTO, e a PTO ela vai ser necessária se a gente trabalhar com fusão, com emendas, mas hoje em dia a gente não trabalha tanto com fusão e com emenda, a gente trabalha com conectores feitos manualmente, que é o que a gente chama de fast connectors, são alguns conectores que a gente consegue fazer ele manual, então ela nem sempre vai ser necessária. Se a gente trabalhar com fast connectors, a PTO não é necessária. E aí a gente vai ter também os patch cords. Os patch cords são cabos com conectores feitos nas duas pontas. Os patch cords a gente vai utilizar para ligar a OLT nos DIOs da rede, né? A gente vai utilizar sempre que a gente quiser fazer alguma manobra em algum local, a gente vai trabalhar com o patch cord, que é um cordão feito, né? Um cordão feito de fábrica, porque os conectores que a gente faz na mão, a gente não tem essa maleabilidade, essa segurança do patch cord. E para terminar, nós vamos ter os adaptadores óticos. Os adaptadores óticos vão fazer a conexão dos patch cords. No mundo da fibra ótica não existe conector macho e fêmea. Isso não vai existir. Vai existir sempre um adaptador que vai fazer a junção de dois conectores.